Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Nath Afonso, estudante de psicopedagogia, mãe de uma menina muito linda, fofinha, inteligente e autista que se chama Alice e que tem 5 anos de idade. Este canal aqui, então, é inspirado totalmente nesse meu maternar atípico e fala bastante sobre desenvolvimento infantil também. Por falar em desenvolvimento infantil, a gente está se aproximando de novo da Páscoa. Falta um pouquinho menos de um mês para Páscoa e eu preparei um material muito especial, com muito amor e carinho, para compartilhar com todos vocês. Bom, pessoal, eu fiz essa apostila aqui, deixa eu mostrar para vocês. É a segunda apostila de atividades que eu faço. Eu já fiz uma de Natal, que foi muito elogiada, atingiu muitas famílias em muitos lares, e agora a apostila da vez é de Páscoa. Então, aqui nessa apostila, a gente vai estar fazendo muitas atividades para estimular as nossas crianças e desenvolver a percepção visual delas, a imaginação, a linguagem, a coordenação motora fina, o uso de materiais escolar como tesoura, cola, lápis, tinta, texturas. Então, assim, tá tudo de bom. Tem atividades também já relacionadas à alfabetização, treinos grafomotores, quantificação, né? Alguma coisinha assim inicial de matemática. Então, eu espero muito que vocês gostem. Antes de eu falar um pouquinho das atividades, pessoal, deixa eu dizer para vocês como que vocês fazem para acessar esse material, então, que é gratuito. Vocês vão clicar aqui embaixo nesse vídeo, na descrição, tem o link de um drive, onde está essa apostila. Vocês pedem para fazer o download e pronto, vai aparecer aí no celular, no computador, onde vocês estiverem me assistindo. Vocês podem estar compartilhando esse material, vocês podem imprimir e fazer na casa de vocês, só não pode vender, que é um material gratuito, tá bom? Bom, eu queria pedir muito para vocês deixar o like aqui no vídeo, comentarem se gostaram desse conteúdo, assim que vocês virem a apostila também, para que o YouTube entenda que este conteúdo ele é relevante e ele é muito importante, porque ele pode ajudar muitas crianças a desenvolver muitas habilidades, e para isso tem que ter engajamento no vídeo, para as pessoas poderem receber, para o YouTube entregar o meu conteúdo. Por que é tão importante? Por que é relevante? Porque esse material, pessoal, ele é pensado nas nossas crianças no TEA e para crianças em geral que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento. Serve para crianças típicas também? Serve, mas ele tem uma visão diferenciada. Para começar, no tamanho das atividades. As atividades elas têm tamanhos maiores para facilitar. Elas não têm muitas coisas para distrair a concentração da criança para que ela possa entender. As orientações das atividades são mais claras para as nossas crianças poderem compreender, porque muitas vezes elas têm essa dificuldade na linguagem receptiva. Então, assim, cada atividade ela é pensada e planejada e adaptada com muito carinho para que as nossas crianças possam desenvolver o seu melhor e o seu pleno potencial. Porque às vezes a gente sabe que esses ajustes fazem muita diferença para a aprendizagem deles. É por isso que também as nossas crianças têm direito a um plano educacional individualizado nas escolas, porque essas coisas fazem a diferença, fazem elas aprender e entender. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do que eu chamo de adaptações nas atividades. Por exemplo, aqui, olha o tamanho desses desenhos de percepção visual, para a criança perceber quantos iguais tem, colocar quantos, e aqui para ela ver o diferente. Então são atividades grandes, limpas, e isso ajuda muito as nossas crianças. Essas de peças poucas, né, com a criança, se for mais desenvolvida, pode também estar trabalhando a tesoura. Tem vários tipos de labirinto, então começa com um labirinto sem erro, fácil para crianças pequenas. Isso também é uma característica aqui dessa minha apostila. Ela visa contemplar o maior número de crianças, então vai ter atividades para crianças pequenas, para os bebês, e vai ter também para crianças maiores. Não dá para dizer a faixa etária que elas têm e qual atividade, mas de acordo aí com o nível de desenvolvimento da criança. Então, se uma criança maior também está com mais atraso, ela também vai ter acesso a materiais. Assim como uma criança que já tenha mais habilidades também vai aproveitar muito.
Então são muitas atividades, pessoal. Vou mostrar rapidamente um pouquinho de cada uma, ó, pareamento de sombras para ligar. Então vocês podem também recortar e fazer cartões se a criança ainda não tem habilidade na mãozinha para riscar. Tem ovinhos assim para a criança decorar com texturas, as sugestões, orientações das atividades, tudo explicadinho. Percepção visual, olha o tamanho, que legal, grande, para a criança localizar as letras da palavra Páscoa. Esse quebra-cabeça, olha que lindo para recortar as pecinhas e colar aqui com velcro. Aliás, se vocês não têm plastificador em casa, não tem problema. Eu já fiz um tutorial aqui de como plastificar atividades e como também usar velcro em casa. Eu vou deixar também anexado aqui na descrição o link desse vídeo para vocês acessarem. Tudo muito lúdico, pessoal, visando explorar mais a compreensão das nossas crianças acerca dessa data, desenvolver muitas habilidades. Símbolos também da Páscoa, algumas coisas para introduzir de uma forma bem leve a questão do verdadeiro sentido da Páscoa. Tem treino de frases com imagens para a criança associar, tem de ligar os pontos, tem imagens para colorir, tem treinos grafomotores, olha só, bem grandão, que lindo para a criança treinar. Máscaras, tem assim uma infinidade de coisas. Eu diria que dá para todos os dias estar fazendo atividade com as crianças, escolher, né, as que tem mais relação com o perfil dela, com o desenvolvimento, com o interesse delas e tá aplicando. Mas assim, tá tudo muito bonito. Eu também coloquei fotos para a gente trabalhar inferências com as nossas crianças, conversar sobre o contexto da cena, da imagem, o que está acontecendo. Isso é muito importante. Também coisas para fazer em casa, utilizando sucatas, né? Trabalhos manuais mais elaborados, olha quantos modelos legais, tem fotos da Alicinha aqui, tem muita coisa, pessoal. E as atividades todas, então, tem, assim, essa característica do tamanho maior, para que a criança possa desenvolver. Uma criança que ainda não tem muito a coordenação motora fina desenvolvida, que é o caso da minha filha, e muitas vezes vai ser o caso das crianças de vocês. Tem também de níveis mais difíceis, tem palavrinha cruzada, tem, olha, para contar e circular ali o número que tá correto. Tem joguinho de memória, pessoal. Então, tem treino grafomotor do alfabeto. Labirinto nível fácil, ó, para as crianças pequenininhas. Tem coelho para fazer colagem com palitinho de fósforo. Treinos grafomotores mais simples para as crianças pequenas também. Olha que lindo. Ovos de Páscoa, tem mais de um modelo para completar com massinha de modelar. Tem muita coisa, muita mesmo, pessoal. São mais de 40 atividades, tá? Uso de tesoura, cobrir tracejado. Agora, pessoal, não vai dar tempo assim de falar uma por uma das atividades. Eu só queria mostrar pra vocês, mas eu quero dar umas dicas também de como aplicar as atividades na casa de vocês aí. Como fazer para que isso dê certo. Quando a gente está falando de crianças que têm atraso no desenvolvimento ou que elas têm dificuldade na coordenação motora e atividade assim de papel, a gente precisa falar da adaptação também dos materiais. Então eu trouxe bem rapidinho algumas coisas aqui. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre adaptação, sobre materiais adaptados, vocês também comentem aqui que eu vou me organizar para gravar para vocês. Mas, por exemplo, olha, esse giz aqui, o meu primeiro giz, é um giz grande. A gente precisa de materiais grandes para as nossas crianças começar a trabalhar e desenvolver essas habilidades. Porque às vezes a gente vai lá dar um lápis de cor que é um palitinho fino para a criança, sendo que a criança às vezes não tem nenhum tônus, uma postura adequada para estar sentada, ela não tem ainda um contato visual, ela não tem uma atenção compartilhada, ela não tem vários pré-requisitos, como é que vai dar certo a atividade? Então a gente precisa ir vendo isso. Não significa que a gente vai esperar a criança ter todas as habilidades para a gente estimular, não é isso. A gente pode fazer as atividades dando suporte físico para as crianças e isso ajuda sim muito, mas todo um planejamento e um cuidado e uso de materiais que facilitem para a criança vai fazer muita diferença. Então também a tesoura, eu trouxe a tesourinha da Alice para vocês verem, é uma tesourinha que tem mola, então ela volta sozinha, cabe 3 dedinhos aqui, então facilita muito para o recorte. Os lápis de cor da Alicinha são assim, triangular jumbo. Se não é o suficiente para a criança, às vezes dá para espetar numa bolinha de isopor e para a criança possa fazer a pega mais adequada para estar pintando. Outra coisa, impressão é caro, às vezes vocês não têm impressora e as nossas crianças vão precisar de repetição. Então a gente não só pode, como deve repetir certas atividades e estimular mais vezes. Então eu vou pegar aqui para vocês, olha, eu coloquei num saquinho de ziplock e poderia ser
uma pastinha dessas transparente, poderia ser plastificado, se tiver plastificadora, tô dando ideias mais econômicas, pode ser plástico dessas pastas pretas, eu coloco dentro também. E aí, pessoal, a gente vai usar uma caneta tipo piloto de quadro branco de professor para fazer com a criança, ó, o treino. Por exemplo, ali eu passei por cima do E, é meio difícil olhar e fazer. Mas o que acontece? Aí a gente consegue apagar e usar esse material várias vezes. Então esse tipo de caneta é um material que não pode faltar na casa aí de vocês, porque ele ajuda muito nisso, da gente poder apagar, fazer esses treinos. Ajuda também porque elas são grossas. Olha essa que legal, essa aqui até é recarregável. Então a criança tem uma condição melhor ali dela estar segurando, escrevendo, fica bem melhor. As canetinhas, tudo que eu uso para Alice assim são maiores. Bom, pessoal, isso eram algumas das dicas, eu teria muitas. Eu espero poder ter tempo de ir gravando a Alice fazendo as atividades e trazendo aqui no decorrer dos dias desse mês de Páscoa a Alice fazendo as atividades. E vocês vão ver como é lindo de ver, como ela tá progredindo devagar e sempre, como várias coisas que eu nunca imaginei na vida que ela ia conseguir fazer. Eu várias vezes caía nesse vacilo, acreditem, e eu que sou bem otimista. Pensava, nossa, tá muito difícil, ela não vai conseguir pegar uma tesoura, não vai conseguir. Mas eles conseguem, a gente precisa só ser paciente, persistente, muito consistente e amoroso. Bom, espero muito então que vocês aproveitem essa apostila. Se vocês utilizarem e postarem nas redes sociais, marquem a gente, marque o Instagram, @NathAfonso, marque aqui o canal do YouTube, tá bom? Um beijo, fica com Deus, vocês todas, vocês todos, e uma feliz Páscoa, abençoada Páscoa para a família de vocês.